Na última aula nós vimos como definir a soma de vetores e o produto de vetor por um número real. Bem, essa soma de vetores segue a regra do paralelogramo e significa o deslocamento conjunto pelos vetores que você está somando, enquanto que o produto de um vetor por um número significa o escalamento ou a mudança de tamanho, de comprimento daquele vetor pelo número que você está multiplicando, se ele for positivo, ou pelo módulo do número que você está multiplicando, se o número for negativo, no qual você vai ter uma inversão de sentido. Bem, quais são as propriedades das operações? A primeira propriedade é a chamada propriedade comutativa. Na propriedade comutativa, se eu tomar um vetor V seguido de um vetor W, é a mesma coisa de tomar primeiro o vetor W e depois somar com o vetor V. Essa propriedade também funciona para o produto por escalar. Se eu multiplicar um número lambda seguido de um número delta pelo vetor V, eu também vou obter o mesmo resultado se eu multiplicar invertidamente delta, depois lambda e aí sim multiplicar pelo vetor V. A outra propriedade é a propriedade associativa. Na propriedade associativa nos diz que somar um vetor V com o resultado da soma do vetor W e do vetor U é o mesmo de somar o vetor V primeiro com W e aí sim tomar o resultado da soma com o vetor U. O mesmo valendo para o produto. Multiplicar delta, multiplicar lambda por delta V é o mesmo de multiplicar lambda e delta e depois multiplicar pelo vetor V. Existe o vetor nulo ou um elemento neutro para soma. Se eu somar o vetor V com o vetor com a mesma quantidade de coordenadas, cada coordenada sendo igual a um número zero, eu vou obter de volta o vetor V. Esse elemento neutro é chamado de elemento neutro aditivo. É claro que se eu multiplicar o número 1 por um vetor V, eu vou obter de volta o próprio vetor V, e o número 1 real é o elemento neutro multiplicativo das operações vetoriais. Do mesmo jeito, nós temos o inverso, nesse caso, só aditivo. Se eu somar um vetor V com outro vetor, com a mesma quantidade de coordenadas, cada coordenada sendo o número inverso, por exemplo, se a coordenada x for 1, você vai somar com o vetor de coordenada menos 1 em x. Se a coordenada z for 5, você vai somar com o vetor cuja coordenada z é menos 5. Se a coordenada y for menos 2, você vai somar com o vetor cuja coordenada y é 2 positivo. Isso então vai te devolver exatamente o elemento neutro aditivo. Vale ainda a distributividade se eu multiplicar um número pela soma de dois vetores, esse produto se distribui ao longo da soma, obtendo o mesmo resultado de multiplicar o número pelo primeiro vetor e o mesmo número pelo segundo vetor e em seguida somar os resultados. Identicamente, se eu multiplicar a soma de dois números por um vetor, o que eu vou obter é mais uma vez a distributividade o que significa que as operações convencionais que estamos acostumados
As operações numéricas elas continuam valendo nos espaços vetoriais: comutatividade, associatividade, elemento neutro, inverso aditivo e distributividade. Bem, com essas propriedades, nós caracterizamos o que é chamado de espaço vetorial. Qualquer conjunto de elementos que tenham essas propriedades, nós chamamos os elementos de vetor genérico e chamamos o espaço de espaço vetorial. Então, se eu tiver um conjunto de elementos, tiver uma operação de soma, tiver uma operação de produto, onde essa soma pega dois vetores e me devolve um vetor, e esse produto pega um número real e um vetor e me devolve outro vetor, então nós chamamos esse conjunto que tem essas mesmas operações de espaço vetorial real. É claro que nós podemos definir espaço vetorial pegando os elementos no corpo dos números complexos, mas nesse curso os espaços vetoriais vão ser limitados a espaços vetoriais reais. Um exemplo de espaço vetorial é o conjunto dos polinômios na variável x. Observe que a soma de dois polinômios é comutativa, é associativa, o polinômio neutro é o polinômio 0 mais 0x mais 0x² mais 0x ao cubo, etc. O inverso de um polinômio a mais bx mais cx² é menos a, menos bx, menos cx², etc. Vale a distributividade. Com essas propriedades, então, nós caracterizamos o conjunto dos polinômios na variável real x como espaço vetorial. Então, os vetores de n coordenadas são espaços vetoriais. Os polinômios na variável x, com a soma de polinômios e o produto de polinômio por um número, é um espaço vetorial. Se você considerar as matrizes n linhas com m colunas, onde cada elemento da sua matriz é um número real, com a soma de matriz e com o produto de matriz por um número, isso também forma um espaço vetorial. O conjunto das funções contínuas no intervalo 0, 1 com valores reais, com a soma de funções e o produto por um número real, também são espaços vetoriais e uma infinidade de elementos. Isso é um conceito tão importante que existe uma disciplina completamente voltada ao estudo das propriedades que vêm de espaços vetoriais, que vem da presença da estrutura de espaço vetorial em um conjunto. Essa disciplina é chamada de álgebra linear, e ela é seguinte à nossa disciplina de geometria analítica. Bem, na próxima aula eu vou colocar um exemplo de como essas propriedades podem ser utilizadas para mostrar que 0 vezes um vetor vai obter o vetor nulo, isso sem usar nem as coordenadas dos vetores.